Hoje nós vamos tratar especificamente do artigo 103 da Constituição Federal. Nas últimas aulas nós já abordamos o caput do artigo e seus incisos, quando falamos a respeito dos legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, ADIM ou ADI. Hoje nós vamos falar dos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 103. Acompanhe na Constituição de vocês o que diz o parágrafo 1º do artigo 103. O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. O que significa isso? Toda e qualquer ação de inconstitucionalidade e em todos os processos que tramitarem no Supremo Tribunal Federal, aqueles de sua competência, o Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido. Isto é obrigatório. Ele falará nos autos num prazo de 15 dias. Tranquilos? Uma ressalva. Mesmo sendo o Procurador-Geral da República o autor da ação, ele poderá, ao final ou durante o trâmite da ação, no momento oportuno em que ele for falar, ele pode emitir parecer favorável ou não. Ele não é obrigado a ser favorável ilimitadamente ou desfavorável ilimitadamente. Mesmo que ele seja o autor da ação, buscando a impugnação do ato, durante o processo ele poderá emitir parecer favorável ou não, mesmo sendo ele o autor da ação. Isto não caracteriza a desistência da ação. Tranquilos? Parágrafo 3º. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União que defenderá o ato ou texto impugnado. Então, qual é a missão do advogado-geral da União? Num prazo de 15 dias e de manifestação também obrigatória, defender o ato ou texto impugnado. Tranquilos? Então, quem defende o ato? O advogado-geral da União. Mas há uma ressalva a ser feita. Ao julgar a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.916, o STF passou a entender que o advogado-geral da União, ele não é mais obrigado a defender o ato impugnado. Ele pode, inclusive, deixar de defender o ato impugnado se ele não concordar com ele. Então, nesse caso, remetemos vocês à leitura do acórdão do STF no julgamento da ADI 3.916, que vocês encontram com grande facilidade no site do Supremo Tribunal Federal, para melhorar o conhecimento e o aprendizado de vocês. Tranquilos? Parágrafo 2º, olha o que diz. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional. Já falamos de inconstitucionalidade por omissão no início do nosso conteúdo. Será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e em se tratando de órgão administrativo para fazê-lo em 30 dias. Então, o Supremo declarou a inconstitucionalidade por omissão, ausência de norma, ausência de lei, ausência de ato normativo, em face de silêncio do legislador ou silêncio da autoridade administrativa que tinha a obrigação de exarar o ato. Declarada a inconstitucionalidade por omissão, o Supremo vai dar ciência ao poder competente para que ele adote as providências necessárias. Lembrando aos senhores que as decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis ou atos normativos vinculam sempre o próprio Poder Judiciário, a administração pública direta e indireta na seara federal, estadual e municipal, mas não vincula o próprio STF, que pode mudar a sua forma, pode modificar a sua forma de pensar, a sua forma de interpretar, e o próprio legislativo, que não pode ficar engessado. Ele é livre
para legislar. Tranquilo? Então, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida cautelar efetiva e norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. Ciência, mas o poder não é obrigado a adotar, a cumprir a ordem emanada do STF, porque em razão da independência e harmonia dos poderes, e em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Tranquilos? Nesse caso, em se tratando de órgão administrativo, essa regulamentação deverá ser feita em 30 dias, salvo o Supremo dilatar esse prazo. Ele pode ampliar esse prazo conforme o entendimento dele. Ele pode modular esse prazo conforme o caso. Tranquilos até aí? Então, até a próxima, meus amigos.